Chegando aí na nossa segunda lição do nosso estudo, nossa nova série de estudos Cultive a Esperança, que é a nossa série de estudos envolvendo a primeira e a segunda carta do apóstolo Pedro. Vou pedir para alguém buscar o nosso controle, que eu acho que está lá no gabinete, ou se não está aí, por favor. E nós vamos então deixar aberta a nossa Bíblia, no texto que nós já lemos na nossa devocional, na primeira epístola de Pedro, capítulo número 1, nos versos de 3 até o verso 12. É interessante que nós vamos ter um tempo suficiente e razoável para examinar com cuidado, com paciência, todos os ensinamentos que essas cartas, as duas de Pedro, tão preciosas, têm para as nossas vidas. Nós falamos um pouco na semana passada, para você que não esteve conosco, mas pode conferir lá no canal da IPA no YouTube. Nós falamos um pouco semana passada sobre o propósito da carta. Fizemos quase que um resumo panorâmico das cartas de Pedro. Falamos um pouco aí sobre o seu propósito, o seu contexto. Falamos ali que ele está escrevendo para uma igreja que começa a experimentar as dores das perseguições, das lutas, tendo em vista a defesa da fé e, sobretudo, após o relato, obrigado, meu irmão, sobretudo após o relato do martírio de Estevão lá em Jerusalém, quando ele é perseguido pelo Sinédrio, depois de interrogado, é lançado para fora dos muros de Jerusalém e apedrejado. E dentre os que consentiam na morte daquele que é conhecido como o primeiro mártir da história da igreja, estava um homem chamado Saulo, que tempos mais tarde vai ser objeto de uma grande transformação também em sua vida para, antes sendo um dos perseguidores da igreja, passar a ser então perseguido. E o Senhor muda o seu ânimo, muda a sua vida. Como acontece com muitos de nós, não é? Quantos de nós já não experimentamos em algum momento, no nosso passado, quem sabe, uma trajetória de perseguição e hoje, por defendermos a nossa fé, por vivermos a Cristo de maneira genuína, acabamos sendo perseguidos e é de fato o que nos identifica com Cristo. Nós vimos um pouco disso como uma mensagem, uma das mensagens marcantes dessa carta, tanto a primeira quanto a segunda de Pedro. É uma mensagem de esperança, uma mensagem de encorajamento para uma igreja que estava sendo violada, para um grupo, uma comunidade de cristãos que estava sendo objeto de toda sorte de perseguição, coisas muito longe do que você está acostumado a ver, que em termos de redes sociais, em termos de perder uma amizade no teu dia a dia, coisas muito além disso, como por exemplo prisões. Eles estavam sendo lançados em cadeias, estavam sendo privados da sua expressão, também da sua liberdade, muitos deles violentados e alguns até mortos, como no caso de Estevão. Coisas, meus irmãos, que não acabaram lá no ano 63 depois de Cristo, que é a data estimada da redação da primeira carta de Pedro. Não acabaram lá, não ficaram no passado. São coisas que estão acontecendo hoje. São coisas que ainda são uma realidade no mundo, que nós chamamos a igreja perseguida. Em países onde é fechada a entrada do evangelho, países onde homens e mulheres ainda têm cedido suas próprias vidas em benefício do reino de Deus. E muitas vezes sem o apoio, sem as orações, sem a atenção da igreja livre, que experimenta, de certa forma, os benefícios da liberdade, como ainda nós temos no Brasil, mas quem sabe não por muito tempo. Esperamos no Senhor que se prolongue o máximo possível a nossa expressão de fé de maneira livre, desimpedida, e sabedores que somos que não é isso que nos garantirá o avanço do evangelho, muito pelo contrário. Que enquanto é autorizada a pregação, pregaremos com todo vigor, e quando for proibida, continuaremos a pregar e assumindo as consequências por isso. Então, queridos, a mensagem que vai ser repetida aqui é sempre de esperança, porque Pedro está escrevendo, como nós vimos na semana passada, veja comigo no verso 1 e no verso 2, ele escreve para os forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia,
crentes que estavam em Jerusalém para a celebração de Pentecostes foram alcançados pelo Espírito Santo de Deus e pelas perseguições de um primeiro momento intentadas pelos próprios judeus e num segundo momento intentada pelo Império Romano, vão se dispersando, isto é, fugindo do foco da onde está a perseguição para garantir sua própria integridade e sua proteção. E Pedro escreve essa carta para estes que estão escondidos, que estão fugindo, forasteiros. E uma linguagem, uma característica que é marcante de um verdadeiro crente. Nós não estamos nesse mundo como colocados aqui para desfrutar das benesses do mundo, das belezas. Estamos aqui como forasteiros, vivendo como forasteiros, peregrinos. Peregrino, aquele que passa pela terra, mas não vai ficar nela. O forasteiro era esse. Pedia passagem numa nação desconhecida, entrava, saía dela, indo para o seu destino, como o nosso também, que não é aqui. A nossa vida de fé, a nossa caminhada com Cristo, ela não começa e termina aqui, ela começa aqui, mas ela nos dirige para o céu, ela nos dirige para a eternidade, ela nos dirige para a Nova Jerusalém. Se temos o nosso coração fixo, nosso coração consciente desta realidade, nós passamos a considerar de uma maneira totalmente diferente as realidades da vida presente. As relações, aquilo que nós possuímos, passa a ter um outro significado, um outro valor, porque a tua pátria não é na terra. Meus irmãos, nós olhamos para a esperança como um tema insistente, mas ao mesmo tempo controverso, em meio ao mundo que nos apresenta guerras, em meio ao mundo que nos apresenta muita decepção, frustrações, nos apresenta líderes mundiais brincando com as ameaças que nós temos em relação a bombas, a ataques, invasões, olhando para o mundo com muita desesperança. Falar de esperança, na realidade, torna-se um grande grito de resistência. Falar de esperança torna-se para nós uma grande voz de contrariedade ao sentimento reinante da sociedade, que não é esperançoso. Pelo contrário, é pessimista. Isso reflete diretamente, para quem gosta de estudar um pouquinho mais de filosofia, num pensamento extremamente pessimista e despropositado na filosofia chamado niilismo, a existência nula, a razão zero da existência humana. O niilismo é que vai desembocar no pensamento suicida dentro da sociedade, considerando, como uma das razões, não é totalmente ligado a isso, considerando a ausência de propósito da vida humana, da existência, da criação, que é tudo o que a palavra de Deus nos coloca ao contrário. Nós temos missão, nós temos propósito, nós fomos colocados aqui por uma razão. Nós não estamos aqui de passagem aleatória. Nós viemos aqui com um compromisso do Criador que fez a tudo e todas as coisas pela palavra do seu poder. Na nossa lição, nós vemos aqui que a vida é uma escola que prepara o crente para a eternidade. E de fato, queridos, nós só vamos poder entender ou valorizar corretamente o que é a eternidade, o que é viver ao lado do Senhor, experimentando os sofrimentos, as lutas, as provações que nesse mundo nós haveremos de experimentar. Nós crescemos, aprendemos a confiar em Deus na escola da provação. É na hora do sofrimento, da doença, é na hora da crise, é na hora do medo que nós vamos lembrar do Senhor, muitas vezes. Dificilmente na hora da bonança, na hora do mar confortável, na hora que você tem tudo que você sempre quis, ao tempo que você quer e na hora que você quer, você vai lembrar-se do Senhor. Então, o sofrimento ele existe com um propósito também na vida do crente. É isso que aqui o apóstolo Pedro busca retratar para essa igreja que está sendo perseguida, que está sendo também ameaçada. Olha só, um velho violinista, conta aqui a história da nossa introdução, explica por que seu violino tinha grande qualidade. Ele era feito de um certo tipo específico de árvore
europeia. Mas nem todas as árvores daquele tipo produziam bons violinos. Então, ele responde: as árvores na floresta, protegidas por outras árvores, não produziriam bons violinos. Os bons violinos são fabricados com madeiras das árvores que crescem em ladeiras, são envergadas pelos ventos, que são castigadas pelo sol, cujas raízes têm que penetrar profundamente no solo em busca de água e que têm que ser robustas para sobreviver. Olha só qual é a característica desse tipo de madeira que vai gerar os melhores violinos na palavra aí da nossa ilustração. São as mais castigadas, são as mais doridas, as que enfrentaram as piores intempéries da natureza. São essas que vão gerar o melhor tipo de madeira. Assim também a vida do cristão. Aqueles que mais crescem, seguramente, são aqueles que mais enfrentam lutas na sua vida. Você vai olhar para uma pessoa, de repente jovem, que vai ter tanta coisa para te oferecer, para te apresentar, para te aconselhar, porque desde a tenridade enfrentou lutas na sua vida. Como você pode também se deparar com um cristão já de longa idade, mas que não tenha tanta experiência, tanta maturidade na fé, justamente pelo fato de ter se escondido das lutas, das provações que a vida nos apresenta. Tanto na Bíblia, quanto na nossa experiência de vida diária, a provação nos mostra a produção da paciência e da esperança. E esperar, queridos, é aguardar confiantemente no Senhor. Aguardar com paciência a intervenção do Senhor. E Pedro, ele apresenta nesse trecho, e a gente está acompanhando fase a fase, com muita paciência. Vimos na semana passada essa característica mais global da carta, nos versos 1 e 2 do capítulo 1. E nós vamos acompanhar hoje o capítulo 1 ainda, os versos de 3 a 12, onde Pedro nos apresenta 3 dimensões da esperança, 3 formas de enxergar a esperança para os cristãos que estão sendo provados pelo Senhor. E a primeira dimensão que ele nos apresenta da esperança, ela vai nos remeter para o que o autor do livro Peregrino, John Bunyan, ele nos afirma: a esperança em Cristo é como uma luz que brilha mais forte nas noites mais escuras da alma. A imagem aí é de um fundo do poço, não é? E lá está a luz na sua visão de ruína, na sua visão de fracasso. Ainda há para onde olhar, e é para cima. Isso é muito simbólico, porque nos ajuda a compreender, queridos, que só vamos ter um vislumbre mais nítido da luz, não é na própria luz. A luz, ela vai se destacar onde? Nas trevas. A luz, ela vai se destacar nas trevas. O nosso socorro, ele parece mais nítido, parece mais vultuoso, ele parece mais marcante, brilhante, quando nós estamos na ruína, quando nós estamos no fundo do poço. Lá em cima parece só mais um sol a brilhar, como todos os dias, mas quando você passa, atravessa os porões da alma, os vales escuros da vida, parece fazer mais sentido, parece nos chamar mais atenção o brilho da luz da esperança, que é Cristo, como Jó, no meio daquela situação tão desconfortável da sua provação, vai nos afirmar, dizendo, né? Em meio à lepra, em meio à perda da sua família, em meio à perda de todos os seus bens, da sua própria saúde, como eu já citei, ele olha e, ao invés de afirmar ou de firmar o seu coração na desesperança, ele insiste contra a ordem lógica das coisas e diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará por sobre a terra. Porque esta promessa que o Senhor nos faz, ela está para além de qualquer tipo de desconfiança e dúvida. Você pode enfrentar doenças e vai. Você pode enfrentar dores e vai. Você pode experimentar decepções na vida conjugal, na vida profissional, na vida pessoal, sentimental. E vai, como todos nós iremos. Você pode experimentar quebras,
traumas, lutas, as mais difíceis. Mas nós não podemos esquecer que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E não falha. Nossa confiança está em um Deus que promete e cumpre, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a primeira visão da esperança, a primeira dimensão que Pedro nos apresenta é que nós somos nascidos para a esperança. Nós somos gerados para essa razão, como nós vemos nos versos 3 e 4, que nos diz assim, veja na sua Bíblia com atenção. Ele começa dizendo, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A linguagem usada aqui é de novo nascimento. Nos regenerou. Para quê? Para que você nasceu de novo? Muitas vezes, meus irmãos, nós vamos nos deparar com cristãos ensimesmados e sem perspectivas na vida cristã, que não sabem para quê nem por que estão aqui. Eu gosto da igreja, eu acho bacana, tem pessoas lá simpáticas, o pastor me trata bem, ou a cantina é muito saborosa, qualquer outra razão que você possa encontrar, algumas até bem legítimas, mas que não explicam por que você foi resgatado do império das trevas, tá? Porque Jesus te ama, mas qual foi o propósito disso? Para que ele resgatou tua vida lá da condenação para a qual você estava sendo direcionado naturalmente pelas consequências das tuas próprias atitudes, mas pela graça ele te resgata, te salva, muda a tua sorte, muda a tua vida. Para quê? Para uma nova esperança. Nossos olhos não podem mais estar cativos da desesperança, do medo, do terror que as consequências das lutas da vida sem Cristo nos apresentam. A angústia, o assombro, não encontram mais lugar facilmente no coração do verdadeiro crente, porque ele nasceu de novo. Nasceu de novo para uma nova esperança. Pedro aqui ele deixa muito clara essa expressão. Nós fomos nascidos para a esperança, para crer contra a lógica. Nós fomos colocados numa nova circunstância de vida. Nós fomos regenerados pelo Santo Espírito de Deus para essa nova perspectiva. É o crente que confunde a confusão, confunde a ciência dos homens. Como pode esse povo que enterra os seus cantando, esse povo que não se abala com tanta facilidade, esse povo que enfrenta as dores da vida de uma forma diferente, o que há de diferente? O que há de diferente é um coração, uma mente moldada, não mais nos padrões do presente século, não mais nos padrões do sistema reinante do mundo. É uma mente nascida em Cristo, uma mente fundada na esperança de Cristo e das suas promessas. Então, 4 verdades nos vão remetendo para essa realidade do novo nascimento, para a esperança, como Pedro nos mostra aqui. Primeiro, ele nos mostra que Deus deve ser louvado pela excelência da sua pessoa. Por quê? Veja que no começo ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser louvado pela excelência de quem ele é. Ele não é só Deus, ele também é Pai. Ele é Pai de Jesus e é nosso Pai, porque cremos no seu Filho, Jesus Cristo. Nós devemos bendizê-lo por todas as suas bênçãos. Por isso, bendito o Deus e Pai. É o que nos diz o Salmo 103, versos de 1 a 5. Eu vou pedir um apoio aqui do nosso irmão, Marbson Velasco, vai ler para a gente. Salmo 103, versos de 1 até o verso número 5. Deixando também os irmãos aí bem confortáveis e à vontade para, se quiserem fazer alguma consideração, levante uma de suas mãos, nós faremos chegar com a nossa equipe diaconal aí da IPA o microfone para que você participe da nossa classe.
Salmo 103, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Até o Até o 5, né? Até o 5. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice. Desculpa. De sorte que a tua mocidade te renova como a da águia. Existem muitos motivos pelos quais devemos bendizer o Senhor. E o salmista nos convida a meditar nisso. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E tem várias razões que ele vai pontuando aqui em 22 versículos. Motivos justos e recordáveis que ele nos coloca para bendizermos o Senhor, mas principalmente não pelo que ele nos faz. Pedro está chamando a atenção aqui justamente para um povo que não está vendo muito a bênção de Deus acompanhar eles, porque estão sendo perseguidos, porque estão sendo maltratados, porque estão na dispersão, tendo suas casas invadidas. Está dizendo assim, não. O principal motivo pelo qual devemos ter esperança, e porque fomos nascidos nisso, é porque nós louvamos o Senhor por quem Ele é. Não pelo que Ele nos faz, nem pelo que Ele nos dá. Devemos bendizê-lo por suas bênçãos, sim, mas principalmente porque Ele é o Pai de Jesus. E isso já é razão suficiente. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Senhor. Estes são pilares de uma adoração verdadeira, que não é utilitarista. Não é uma adoração que se volta a observar a mão e não a face do Senhor. Tem muita gente que se aproxima do Senhor olhando para o que Ele tem nas mãos para te dar e não para a face dEle, que é muito e superior, de maneira majoritariamente superior em valor, em riqueza, em glória. Quem Ele é deve ser para nós muito mais importante do que o que Ele nos dá, porque bendizer a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele tem feito é a marca que nos traz ao coração esperança. Por quem Ele é, porque sabemos que Ele não muda. E isso nos traz segurança na vida. Segundo, pelo que Ele tem feito por nós, porque isso nos mostra que mesmo apesar das vicissitudes da vida, das lutas, dos tropeços que nós haveremos de enfrentar, Ele tem nos ajudado. Quando a gente examina um pouco mais profundamente, isso é ato devocional. Eu recomendo que todo dia você faça esse exercício. Antes de dormir, ou no seu momento de paz diária, reflita que apesar dos tropeços, apesar dos nãos, das portas fechadas, Deus continua estando ao teu lado, te livrando, te abençoando, te guardando, te protegendo. O Senhor continua lutando em favor dos seus filhos, porque é Pai, Ele merece a nossa honra e o nosso louvor. E Ele é Pai perfeito, Pai bondoso e merece toda a nossa gratidão. Isso nos mostra, queridos, que somos nascidos para crer em seu favor, em sua providência, em sua fidelidade. Deus deve ser louvado pela excelência da sua pessoa. E Pedro diz aqui ainda que Deus deve ser louvado porque Ele é o autor da nossa regeneração. Veja, bendito, verso 3, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Qual era o motivo, qual era a razão, qual é o adjetivo que ele poderia encontrar em nós para dizer assim, essa pessoa merece ser salva, essa pessoa merece uma nova circunstância de vida? O que ele poderia encontrar em nós que nos fizesse ser alvos do seu amor? Nada. Não há nada que ele pudesse encontrar em nós
que fosse justificativo para nos salvar, senão que olha ele para a obra do seu Filho, obra perfeita, obra vicária, que nos substitui no sacrifício que era nosso, para que nós recebêssemos a glória que era dele. Isso é redenção. Isso é redenção pela graça. Isso é redenção bíblica. Ele é o autor da nossa regeneração. E isso tem que trazer esperança para nós. Por quê? Na pior das consequências, na mais maligna das consequências que nós haveríamos de enfrentar na nossa caminhada de vida, espiritualmente falando, ele nos livrou. O que dizer então dessas bobagens, dessas filigranas, dos detalhes de lutas que nós enfrentamos? Quando o crente, nascido para a esperança, olha para da onde ele veio, nada mais vai lhe abalar no contexto de um desemprego, nada vai mais lhe abalar numa crise que ele vai passar, porque isso é temporário. O pior que tinha reservado para cada um de nós, ele já nos livrou. Então ele deve ser louvado porque ele nos regenerou. Ele já nos deu o maior prêmio, o maior milagre. Ele nos fez nascer de novo, nos deu um novo nascimento, soberana e graciosamente, motivado única e exclusivamente pela sua própria misericórdia. Porque diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Não foi porque encontrou motivos em você, não foi porque você fez por merecer, não fez porque você entendeu. Tem gente que pensa assim: não, pastor, é pela fé. Não é pela fé. Quem acha que a salvação é pela fé? Não, nunca foi. O fato de você crer não vai te fazer também mais próximo do Senhor. A salvação não é pela fé, é pela graça, mediante a fé. A fé não é a causa da salvação, a fé é um instrumento usado pelo Senhor para pela graça te salvar. Porque se a gente entende que a salvação é pela fé, exclusivamente, você também está se louvando. Foi porque eu criei, foi porque eu quis acreditar. Mas não foi não, porque era um dom de Deus. Então nem isso pode ser imputado como mérito nosso. A salvação é pela graça, mediante a fé. Nós vemos aqui ainda, queridos, que a base dessa regeneração é Cristo, é a graça, é a obra de Cristo. E por isso ele deve ser louvado, trazendo em nosso coração esperança. Nós vemos ainda que o objetivo da nossa regeneração foi criar em nós uma viva esperança. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para quê? Para uma viva esperança. Ele não nos regenerou para uma vida medrosa, para uma vida assombrada. Nós fomos regenerados por Deus para uma viva e imarcessível esperança, ou seja, incorruptível, intomável, não perece, não termina, não acaba. É uma esperança que tem vida própria, que nunca se extingue com o tempo ou por conta das perseguições e sofrimentos. Veja como é oportuno. Qual é o objetivo? Que Pedro está trazendo isso ao conhecimento de gente que está sendo vilipendiada em todos os sentidos. De repente você pode ter chegado hoje aqui nessa igreja, tendo passado uma semana dificílima, mas eu quero te convidar a refletir na realidade desses cristãos da dispersão, dos forasteiros, que são objetos do endereçamento dessa carta. Gente que não está lidando com o problema de um chefe tóxico ou de colegas de trabalho desleais, não está enfrentando problemas de alinhamento e geniosidade conjugal. Tudo isso é bobagem, besteira, quando a gente compara com o grau de provações que esse pessoal estava enfrentando aqui. Portas arrombadas, parentes levados. Por quê, pastor? Cometeram crimes? Cometeram o crime de crer em Cristo, de seguir a Jesus. E a gente se leva sempre àquela clássica pergunta, né? Se
a partir de hoje, fosse criminalizada a fé em Jesus, você teriam provas suficientes para te condenar? Será que eles encontrariam evidências nas nossas vidas para nos considerarem culpados por crer em Jesus? Ou não, seríamos absolvidos? É uma reflexão que precisamos ter em todos os momentos. Nós somos regenerados para a esperança, para uma viva esperança. É pessoal, é ativa, é viva. E essa esperança nos faz aguardar com paciência, pois as lutas que enfrentamos aqui são nada mais do que preparação. As provações e tribulações que enfrentamos são forja para, com paciência e disciplina, nos revelar em Jesus. Vou pedir para nossa irmã Aureliana Amaral abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 13. E ela vai ler para a gente essa porção da palavra de Deus. Tito, capítulo 2, verso 13. Tito 2, 13. Oi? Isso, 2, 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos enfrentar, obrigado, irmã. Nós vamos enfrentar as lutas dessa nossa passagem peregrina, forasteira aqui na terra, aguardando a bendita esperança, aguardando o que de melhor ainda está por vir na nossa nova condição, quando formos glorificados por Ele. E por isso nós enfrentamos. Sabe quando você tira um ano para juntar um dinheiro para um projeto, para uma coisa especial, importante, e aí você admite com esse processo se privar de várias coisas? Bom, como eu quero fazer uma viagem, como eu quero comprar um imóvel, como eu quero presentear alguém. Então esse ano eu não vou mais lanchar fora, eu vou evitar ter gastos desnecessários, fúteis, ou até mesmo alguns que seriam necessários, mas eu vou dar um jeito de contornar isso para juntar esse dinheirinho. Então você, observando um bem maior, você não se sente lesado em abrir mão de certas coisas no caminho. A mesma linguagem, e obviamente com um tom muito mais rico, é que o cristão, olhando para o que está reservado para ele e que está livre de qualquer ameaça, que é a nossa salvação, que já está garantida em Cristo, é que nós enfrentamos as lutas desse mundo com esse senso de recompensa muito maior que haveremos de ter. A cruz levada aqui, como diz o hino, será trocada por uma coroa. Já está guardada. Ela não está sob ameaça, ela não vai ser perdida. Porque não foi você que a conquistou, te foi dada de presente. Essa esperança é o caminho do nosso novo nascimento. Nós fomos nascidos para a esperança, porque o objetivo da regeneração, do novo nascimento, da salvação, foi crer contra as expectativas. Cristo não resgata você do inferno, do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, para você caminhar o tempo todo. Ai, será que eu estou salvo? Será que eu perdi minha salvação? Ai, meu Deus, eu estou enfrentando uma doença que acho que Deus não me ama mais. Tem gente que está o tempo todo assim, sabe? Meio margarida, meio porcelana. Gente que não enfrenta as dificuldades da vida com uma fé consciente. Sente que a gente é carne. Chora, mas não descrê, porque o pé está firme na rocha. Se a gente está construindo a casa na areia, qualquer ventinho vai causar espanto e dificuldades na nossa habitação. Nós não fomos regenerados para outra coisa que não para crer contra a lógica, para ter viva esperança
esperança que nos regenera, esperança que nos faz seus filhos, nos faz integrantes do seu reino. E ele ainda termina dizendo aqui no verso 4 que a base da nossa esperança é o quê? A ressurreição de Jesus. Por que nós cremos? Porque ele foi a primícia dentre os que dormem. Interessante como a gente vê a unidade da doutrina bíblica. Essa é uma mensagem que você poderia dizer que é claramente paulina. É Paulo que defende muito isto. No contexto das cartas, quando fala às igrejas, usando essa expressão como fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala sobre a ressurreição e a nova vida em Cristo. E ele diz, nós cremos porque nós não somos miseráveis. Se a nossa esperança se limita a este mundo, disse ele, o apóstolo Paulo, nós seríamos os mais miseráveis desse mundo. Nós cremos na ressurreição, porque ele foi o primeiro, já deixou de gosto, de demonstração, o que haveria de ser para nós também que seremos, no seu oportuno dia, quando voltar para buscar sua igreja, ressuscitados como ele foi. A base da nossa esperança, tanto na ideia de Paulo, é também refletida aqui num pensamento uno dos servos, dos discípulos, dos apóstolos, em Pedro. Veja só que interessante. Isso nos mostra a legitimidade da doutrina bíblica, que ela não passa só por um pensador, porque quem inspira antes do homem é o Espírito Santo, que tanto levantou Paulo para registrar mais de 60% do Novo Testamento, como registrou também a Pedro, que registrou 2 cartas só. A ideia é a mesma. A esperança parte da ressurreição de Cristo. E ele diz isso no verso de número 4. Para uma herança, olha só, no final do 3 e início do 4, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Fica tranquilo, vão quebrar tua porta, vão te lançar em cadeia pela tua fé, vão tirar teus familiares, quem sabe até tirarão tua própria vida, mas o que está garantido para você é a ressurreição, a vida eterna, um corpo novo, ressurreto, glorificado. Isso ninguém vai te tirar, é imarcessível, não pode ser tomado. É galardão, é esperança, é promessa. Não está para negociação, não está na mesa para ser negociado, para ser perdido ou ganhado. Já está consumado em Cristo. Paulo chama de bendita esperança, como lemos lá em Tito 2,13, que a nossa irmã Lely leu. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa regeneração e, consequentemente, da esperança que é viva e nossa, que está fundamentada na vida eterna. Pedro, ele usa essa esperança, ele chama essa esperança de herança, aqui no verso de número 4. Uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para os crentes. Por meio da ressurreição de Jesus, nós, queridos irmãos, herdamos uma herança espiritual que está guardada nos céus e reservada, mantida em absoluta segurança por Deus. Warren Wiersbe, comentando esse texto, ele diz que como filhos do rei, nós participamos da sua herança na glória. Fomos incluídos no testamento, por isso somos chamados aqui de herdeiros. Porque fomos adotados, essa é outra doutrina muito paulina, a doutrina da adoção. Nós somos feitos filhos no novo nascimento. Agora nós somos filhos de Deus quando cremos no seu Filho. É o que João nos expressa também no seu Evangelho. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. João 1, verso 10. Então, por meio da ressurreição de Cristo, nós vimos a morte sendo derrotada, nós vimos o cativeiro das trevas sendo humilhado, os principados e potestades envergonhados, como Paulo diz em Colossenses. Para quê? Para nos legar esta esperança, e a base dela é a ressurreição, a vitória máxima.
a última e definitiva de Cristo, ela é imaculável, ela não pode ser ferida, essa esperança. Ele diz que ela é puríssima, absolutamente limpa, isenta de sujeira ou contaminação. Por isso é imarcessível, algo que não murcha, que não desvanece, que não pode ser extinto. É uma expressão usada para mármore, para rocha, não pode ser perdida. Nós fomos nascidos para a esperança por estas razões. Mas existe uma segunda dimensão da esperança retratada aqui pelo apóstolo Pedro, que é o fato de sermos guardados para essa esperança. No verso 5 ele diz: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós não só nascemos para a esperança, nós também fomos guardados e somos guardados para esta esperança. Deus nos protege, queridos, constantemente, com o objetivo de permanecermos nessa esperança. A palavra-chave desse versículo aqui é guardados, logo no início do verso 5, indicando aqui no termo grego uma proteção militar, como de escolta. Você está sendo escoltado pela esperança, você está sendo guardado para ela, protegido, blindado. Nós não observamos muito isso, mas de quantos perigos o Senhor tem nos livrado com seus anjos, com seus servos, com a sua própria graça e intervenção, nos mostrando o seu cuidado em coisas pequenas, em detalhes, no secreto, mostrando-nos que não apenas nos dá Ele esperança e diz assim: se vira com essa esperança aí, não é? Vai até o fim, eu já te dei já o melhor. Não, Ele ainda leva você pela mão, Ele ainda te protege, Ele ainda te guarda, porque pela fé nós somos guardados no poder de Deus. Todo aquele que nasce de Deus, nasce e recebe, melhor dizendo, a sua proteção. É como João nos diz lá na sua primeira carta, capítulo 5, verso 18, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Muita gente comenta assim sobre fenômenos da igreja contemporânea, fenômeno evangélico, religioso. Pergunta assim: pastor, eu vejo na televisão um negócio de uns crentes sendo possuídos de espíritos imundos, malignos, num culto, e o pastor vai lá e faz um talk show lá com o demônio aí, e faz uma entrevista lá e pergunta de onde ele está vindo, para onde ele vai, não sei o que e tal. E aí a gente vê assim, a gente já falou sobre isso aqui na igreja em estudos anteriores. É possível o verdadeiro crente ser investido pela obra de Satanás? Não é possível. O verdadeiro crente, ele pode enfraquecer, ele pode estar enfrentando dificuldades, incertezas na fé, mas ele não pode ser tocado pelo maligno, ele está selado com o Espírito Santo. Isto é, se é um verdadeiro crente. Aí ele pode dizer: não, pastor, mas eu conheço um camarada que viveu a vida toda na igreja, e um belo dia foram chamar o pastor na madrugada lá, porque ele estava se rebatendo em casa e era demônio. E aí, como é que o senhor explica isso aí, pastor? Eu falei: não era crente. Nunca foi. Um verdadeiro crente, ele está selado pelo Espírito Santo. Ele vai experimentar depressão, pode experimentar angústias, dificuldades, ansiedade, mas ele ainda está selado com o sangue do Cordeiro. Os umbrais das portas do seu coração estão manchados com o sangue da oferta pelo pecado, o Cordeiro de Deus. Então não há essa possibilidade de ser ele atacado pelo inimigo. Nesse contexto, ele está protegido. Nós somos protegidos. E aí, aqui, Pedro, ele nos apresenta Deus como guarda fiel do seu povo em toda e qualquer circunstância, nos respondendo duas perguntas. Primeiro, como nós somos guardados? Nós somos guardados pelo poder de Deus, através da fé. Ele diz que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé.
É o que está muito claramente, de maneira objetiva, no verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus. Você não é guardado pela fé. Você não é guardado por ter o Salmo 23 aberto na tua casa. Você não é guardado porque tem um calendário do Salmo 91, da oração profética, da trombeta apocalíptica do 8º dia na tua geladeira. Isso no máximo vai manchar a pintura do teu eletrodoméstico, de repente. Sabe? A gente tem que entender, queridos, que todas essas superstições, se é barato, é vazio, não vale nada. Não, pastor, porque eu tenho uma pulseira de Jesus. Meu irmão, se você não tiver o coração de Jesus, não adianta. Essa pulseira de Jesus não vai te impedir de experimentar as investidas malignas. Porque quem nos protege do maligno, como disse João em 1 João 5,8, é o poder de Deus. É o Senhor que te protege. Não, pastor, porque eu saio para trabalhar, eu boto a oração de quebra da maldição, do não sei o quê. Meu irmão, se você não vive para quebrar as maldições, nenhum YouTube, nenhuma oração profética e apostólica e eclesiástica, nada vai te libertar, nada vai te proteger, tanto quanto pode o poder de Deus. Mas vejam como é que nós, como os hebreus saindo do Egito, temos uma tendência do totem. A gente troca o maior pelo menor. O poder de Deus que não pode ser resistido por nada e ninguém. O Criador do universo está em nosso favor. O vigia de Israel não dorme. Mas a gente prefere uma pulseirinha. A gente prefere um vidrinho de azeite, que era muito melhor você estar usando para fritar uma batata. A gente prefere coisinhas, penduricalhos, bobaginhas, superstições. Gente, crente não pode ter isso. O crente, ele é protegido pelo Senhor do universo. Ele não precisa estar andando com pulseirinha, com camisa de Jesus, com boné de Jesus, com o óleo soja de Jesus. Essas coisas, não precisa. Por quê? Porque o próprio Senhor, é o poder dele, é uma proteção sobrenatural, eterna. O poder de Deus é inerente a quem ele é. Quem Deus é? Todo poderoso. Ele é Elohim, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis. O que é um Salmo 91 na tua parede? Não vai adiantar nada. O que é a oração da quebra Está quebrando mais a inteligência das pessoas do que quebrando a fé das pessoas, do que quebrando maldições que ela possa e já tenha proteção no próprio Deus. O poder de Deus é inerente a quem ele é. Ele nos guarda pelo seu poder. É por isso que o salmista nos declara, lá no Salmo 121, verso 5 até 8, o Senhor é quem te guarda, Jeová é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molesta o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Essa proteção, ela é pessoal, ela é espiritual, ela é ininterrupta, infalível e também é completa, porque diz respeito a quem Deus é. Como você é guardado? Pelo poder de Deus. E Pedro ainda responde aqui, para que você é guardado? Para que você está sendo guardado? Por quê? Você já sabe como. É pelo poder de Deus. Mas por que ele está fazendo isso contigo? Nós somos guardados para uma salvação plena e definitiva. Soteria, no grego. No verso 5 ele diz que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para quê? Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós somos protegidos, guardados por um Deus que nos escolheu, nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Esta é a segurança que te dá confiança para caminhar firme com o pé, sem duvidar. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Pastor, mas o pessoal me acusa de arrogante, que eu sou reformado, e eu digo que eu fui salvo e não vou perder minha salvação. Não, isso é uma humilhação que existe para ti. Não foi você que conquistou, não é você que pode perder. Não é arrogância, não.
Pelo contrário, é humilhação. Eu dizer que eu fui salvo uma vez e serei salvo para sempre, quando eu entendo na lógica reformada, é dizer assim: aquele que me salvou, aquele que me comprou com o sangue do seu próprio filho, ele não está de brincadeira. Ele me comprou e ele tem um compromisso, uma aliança, e vai até o fim. Ele não pode falhar. Ele não pode falhar. Por quê? Porque ele me protege. Para que você é guardado? Por que você pode ter esperanças? Porque ele nos guarda. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Só que a palavra salvação, ela engloba vários sentidos e significados. Por exemplo, salvação pode significar libertação dos perigos da vida, como está lá em Mateus capítulo 8, verso 25. Salvação pode significar libertação de doenças, sim, em alguns cenários, como Mateus 9, 21. Salvação pode significar libertação da condenação divina, numa ordem mais escatológica, ou seja, da doutrina das últimas coisas. Salvação também significa libertação do poder do pecado sobre nós, como está lá em Mateus 1, 21. Mas essa salvação, queridos, em Deus para nós, para o objetivo de sermos guardados, ela é completa e total e já está preparada e será experimentada plenamente, de maneira total e irrestrita, quando Jesus voltar, e vai. Os profetas disseram que ele viria, e veio. Foi dito que ele nasceria numa manjedoura, em Belém, e nasceu. Foi dito que ele morreria pela mão de ímpios, romanos, crucificado, e foi assim. Foi dito que ele ressuscitaria o terceiro dia, e ressuscitou. Foi dito que ele iria para a destra de Deus Pai, para preparar-nos morada. E ele foi, à vista dos apóstolos em Jerusalém, sendo assunto aos céus. E ele disse que voltará. E vai. Qual é a dúvida? Qual é a incerteza? Nós somos guardados para essa salvação plena e definitiva. Por quê? Isso é uma expressão teológica muito complexa, que mexe com o tempo, o que vai acontecer e o que já aconteceu, que nós chamamos de já e ainda não. O crente, ele já é salvo, sim e não. Ele já é salvo em Cristo, isso está garantido. Ninguém vai tomar de você a salvação que ele mesmo te deu. Você já é um salvo, você já vive como um salvo, sim, mas você ainda não está completamente, você ainda adoece, você ainda chora, você ainda lida e luta contra o pecado constantemente, você ainda vive sob a sombra da condenação divina. Volta e meia, tua fé sendo abalada pela perspectiva do inimigo tentando nos mostrar algo que a Bíblia já nos assegura, já não haver nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós ainda vivemos com os perigos da vida, sim, mas você já foi comprado. Agora é só jogar o jogo e esperar o juiz apitar, porque a vitória já está garantida. Mas ainda tem coisa pela frente. Ainda existem fases, e principalmente esta última, chamada glorificação, que nós haveremos de desfrutar de maneira completa. Nós já estamos salvos, mas ainda experimentaremos de maneira perfeita aquilo que Ele preparou para nós na ocasião da ressurreição. Então, para que nós somos guardados? Para isso. Para entender como esses forasteiros da dispersão do ponto da Capadócia, da Frígia, da Bitínia, os destinatários da carta de Pedro, que eles são salvos, eles podem confiar nisso, mas eles ainda enfrentam lutas. Eles poderiam questionar a Pedro: a gente ainda luta, a gente ainda enfrenta dificuldades, estão batendo na nossa porta, estão nos prendendo, estão matando os nossos. É por isso que Ele guarda vocês, Ele está dizendo. É com esse objetivo que Ele guarda a cada um de vocês. Em terceiro lugar, terceiro e último lugar, meus irmãos, Pedro nos mostra aqui que nós precisamos viver na esperança.
como ele nos fala dos versos de 6 até o verso 9. A esperança é uma atitude diária do cristão. Não é um sentimento, é uma decisão. A melhor maneira de desfrutarmos a viva esperança é por meio de provações. Veja só, o exercício diário das tribulações produz em nós perseverança, esperança, maturidade, mais compromisso. Eu costumo sempre dizer, quando eu vou cobrar alguém em relação à frequência de igreja, compromisso na obra de Deus, e quando eu ouço assim, não, pastor, porque eu estou enrolado. Mas é nessa hora mesmo que tem que provar compromisso com Deus. Deus não quer ter compromisso no tempo que sobra. Estou com uma vida muito boa, organizadinha, trabalho no horário tal, e aí eu tenho sempre... Não, isso aí é fazer mais do que tua obrigação. Enquanto um servo de Deus, Deus quer ver tua renúncia. Deus quer ver o teu compromisso indo para além do tempo que sobra. Compreende? É exatamente na hora da provação que é testada a nossa fé. Não é na hora da bonança. Da mesma forma, quando somos açoitados pelas lutas da vida, pelas dificuldades, pelas pressões, é que se revelam os verdadeiros crentes com a sua fé firmada no Senhor. Paulo, de outra forma, ele também nos ensina que a esperança cristã é resultado da tribulação ou da provação. O Jonathan vai ler para a gente Romanos capítulo 5, versos de 3 a 5. Bora, Jonathan, comprar essa Bíblia. Crente sem espada não dá certo. Romanos capítulo 5, versos de 3 a 5. Romanos 5, de 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja, nós somos forjados na tribulação para ter esperança. A tribulação é o combustível da esperança, é o alimento da esperança. Pedro, por outro lado, ele usa aqui o termo provações, não tribulações ou perseguições. Porque provação, ele tem um caráter mais geral de problemas que você pode enfrentar. Como no verso 6 ele nos diz, veja só: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E aqui nós aprendemos 5 lições interessantes sobre a vida na esperança, sobre viver a esperança mesmo ao lado da tribulação. Primeiro, que as provações são variadas. A expressão aqui usada no verso 6, várias provações, significa todo tipo de provação. Provação com pessoa, você pode ter provação com acontecimentos não previstos, você pode ter provações com doenças, tentações espirituais, são muitas lutas. Existe um provérbio chinês que diz: o diamante não pode ser polido sem fricção, nem o homem pode se aperfeiçoar sem o sofrimento. E de fato esta é uma realidade que nós não podemos negar. As provações são muitas e são várias. Pastor, mas está demais na minha vida. Tem provação com gente, com doença, com dinheiro, com emoções. Tem na igreja, tem na família. Tem, eu sei. É variado. E veja, não confunda. Nunca confunda. A gente tem uma tendência meio pentecostal, tá? Em certo ponto. Não diria nem pentecostal, mas assim, uma tendência triunfalista, tá? De entender que o crente ele não enfrenta guerra. Que o crente ele foi chamado para viver o luxo da terra. Negativo, isso não é bíblico. O que está dizendo aqui, ó? Nisso exultais. A aprovação tem que nos trazer alegria.
embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O que é nisso exultais? Você vai exultar no quê? Exatamente na herança incorruptível mencionada no versículo de número 4 e 5. Você se alegra, exulta no Senhor, porque na hora da provação Ele te protege, Ele te guarda, Ele te guia, Ele te conduz. Saber disso é fundamental para compreendermos que essas variadas provações não têm o poder de nos assaltar a fé. Não tem. E veja, queridos, é interessante notar que muita gente, como eu estava dizendo, nessa teologia triunfalista, quer ligar a aprovação a Satanás. É o inimigo que está querendo me derrubar. É o inimigo que está me espezinhando. É todo o prazer dele é esse. Quem é que mandou aprovação para Jó? Quem foi que mandou aprovação para Jó, igreja? Deus. Deus. É Deus quem nos prova. Pastor, é Deus, é Deus. Quem foi que permitiu uma doença em Ezequias para ele entender e ser colocado no lugar dele? Que ele era rei de Israel, mas o Senhor era rei do universo. Foi Satanás. Quem foi que matou o filho de Davi com Batseba, o primeiro? Como consequência do adultério dele, do pecado, do homem segundo o coração de Deus. Foi Satanás? Foi Deus. Para purificar o coração dele. É na luta, é na ferida, é na lágrima derramada que a gente aprende, cresce e desenvolve a nossa fé no Senhor. Não é inimigo, não. Está passando luta? Exultai. Alegre-se no Senhor. Porque o que é maior está reservado. Coroa de glória está guardada, guardadinha para a gente. Ele mostra também, queridos, que as provações são passageiras. Veja, ele fala, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo. Breve tempo. O que é a eternidade que não pode ser medida, nem especulada em relação a um fragmento da tua vida? Você não foi criado para viver e morrer aqui. Você é ateu. O crente, ele se comporta como alguém que sabe que é peregrino, que é forasteiro e que tem uma vida muito maior do que essa aqui, separada, que ainda nem começou. Mas o tempinho que você vive aqui tem ecos na eternidade. O que você está fazendo com esse 0,1% da tua existência em relação a todo o restante? A gente muitas vezes não se importa com isso. Pensa que o mais importante é agora. Quando você compreende isso, as notícias mais assustadoras já deixam de tornar tanto efeito para te degradar, para te maltratar, para te roubar a felicidade, porque você perdia um ente querido. Eu amava, gostava, nutria afeto, mas tem algo muito maior na minha frente. Eu não vou parar minha vida agora, que eu vou encontrá-lo novamente. Microfone aqui, presbítero Santos. Vou fazer uma consideração, por favor. Então, são passageiras. As provações são presentes, são passageiras. Nesse pouco tempo que estamos aqui, em breve já não haverá mais lágrima, mais morte, nem doença, nem choro, porque as primeiras coisas já passaram, como nos promete Apocalipse, capítulo 21. Pastor, é interessante que a palavra de Deus, ela traz realmente conforto para nós. Tiago, então, ele expressa isso com muita clareza no capítulo 1 e o versículo 12, que diz assim. Eu gosto sempre de ter uma referência bíblica para dar mais sustentação até para nós termos aguçado a nossa fé. Diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, esta referência, ela certamente, se nós analisarmos bem, nós temos que
suportar com perseverança a provação, ou sabendo que nós sempre passaremos por ela, mas com o Senhor nós venceremos, né? Porque é promessa dele. É isso, né? É nisso que nós somos confortados. As provações são passageiras, mas tem propósito. Meu diácono, chamar lá o pessoal lá de fora, para dentro, ainda não acabou o EBD. Então, as provações são passageiras. Além de passageiras, o texto nos diz que elas são necessárias, ela tem propósito, tem missão. As provações não acontecem por nada ou porque Deus se alegra em ver a gente sofrer. Não é isso. Tem objetivo, que é o que? Fortalecer nosso coração, fortalecer o nosso caminho. Elas são necessárias. Veja que interessante quando ele diz no verso número 6: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, o quê? Se necessário. Ou seja, só vai ter provação se for necessário. Você só vai ser contristado pelas tribulações se for necessário. Nunca é desnecessário, nunca é despropositado. Mesmo quando a gente pensa e luta contra as consequências das nossas decisões, dos nossos erros, Deus encaminha o cumprimento da sua vontade, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Se você é um servo de Deus, se você é um discípulo de Jesus, alguém que anda no caminho do Senhor, você vai lutar ainda muito na vida. Mas as provações, elas são justamente a causa do teu amadurecimento, do teu crescimento, do fortalecimento do teu coração no Senhor. Não tem jeito, não dá para fugir disso. As provações, elas também entristecem. É verdade. Porque ele diz, sejais contristados, ou seja, entristecidos. As provações são dolorosas, querido. Não tem provação boa, não. O que eu estou defendendo para você aqui não é que você saia daqui, não. O pastor me ensinou, segundo o texto da palavra de Deus, lá na carta de Pedro, que um crente, para ser esperançoso, ele vai pegar e ele vai enfrentar todas as tribulações agora pulando, dançando. Que bom que eu estou doente. Que maravilha que o meu casamento está uma porcaria. Que bom que eu estou sendo perseguido no meu trabalho, glória a Deus. Não é isso, não. Isso é esquizofrenia, maluquice. Tá? Você vai chorar, vai sentir na pele. Vai sentir a ferida da lança atravessando a alma. Não tem jeito. Tá? Elas entristecem. Elas só não podem roubar a tua esperança. É isso que eu estou dizendo. Vai chorar. Só que o choro dura uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Isso significa que as provações causam dor aguda, profunda, tristeza. Cristo, ele nos mostra isso com o seu próprio exemplo, lá em Mateus 26, 37, que o Moisés vai ler para a gente. Microfone aqui para o Moisés. Ricarte. Mateus 26, 37. E, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Até Jesus, quando se deparava com a descrença, com as confusões dos seus próprios discípulos, no caso aqui, Tiago e João, ele se entristece. Depois, no Getsêmani, quando ele está a caminho de ser crucificado, o texto diz que a sua agonia era tamanha que ele suava sangue, sentindo a dor, mas sabendo que aquilo era passageiro. As provações entristecem e são muito dolorosas, mas, além de dolorosas, em último lugar, elas são pedagógicas. Uma fé que não pode ser testada, ela não é confiável. Meu irmão, me dê um conselho aí sobre enfrentar esse problema. Olha, eu nunca passei por isso, mas eu vou te falar, opa, perdeu credibilidade, né? Tem coisa que você aprende vendo, é verdade. Mas existem coisas que você só aprende vivendo, não só vendo. Você tem que experimentar, você tem que passar, você tem que sentir na pele. Só sabe a resposta, o resultado da luta, quem já passou também
por provações. Deus usa essas provações para moldar o nosso coração, o nosso caráter e para nos preparar para a glória futura. E Pedro apresenta aqui 4 objetivos de Deus para nos ensinar no meio da provação. Primeiro, ele usa a nossa aprovação para testar a verdade da nossa fé, a autenticidade da nossa fé. Verso 7. Vamos ler todos juntos? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, vamos lá todos juntos? Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Uma vez confirmado o valor da vossa fé. Como é que é confirmado? Pela aprovação. A aprovação confirma o valor da nossa fé. Ele usa a aprovação para confirmar se a nossa fé é verdadeira mesmo, ou está baseada em aparências. Segundo, ele usa a nossa aprovação para aumentar o nosso amor por Cristo. Você passa a amar mais a Deus quando está lutando, quando está sendo provado. Verso 8, vamos ler todos juntos. A quem? No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. A quem, não havendo visto, amais. O verdadeiro amor, queridos, é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, principalmente quando você está experimentando tribulações. Você aprende a amar mais a Deus, a confiar mais nele, a esperar mais nele. 3, ele usa a aprovação para que nós confiemos mais em Cristo. Verso 8, o que nos diz o verso 8? No finalzinho. No qual não vendo agora, mas crendo. É na hora da luta que você começa a depositar a sua confiança no que você não está vendo. E por isso nós amamos e confiamos com alegria indizível. E em quarto e último lugar, ele usa a aprovação para produzir alegria no nosso coração. No mesmo verso 8 ele vai dizer: exultais com alegria indizível, cheia de glória. É esse precisamente o momento em que você identifica que o que você está passando não pode nem se comparar com a grandeza e a majestade do seu Deus. E isso te traz alegria, te traz conforto, te traz esperança. Te traz gozo. Ó Senhor, agora que eu entendi que eu passei por aquela situação, para o Senhor me preparar, eu só posso te louvar. Obrigado. Alegria, júbilo. Por quê? Porque se Ele está te provando é porque Ele te ama. Se Ele te ama é porque Ele te salvou. E se te salvou, Ele te guardará até o fim. A aprovação é pedagógica por isso. Confirma a nossa fé, aumenta o nosso amor, nos faz confiar mais em Cristo e produz alegria em nosso coração. A razão dessa alegria é que já nessa vida, meus irmãos, apesar das provações, nós obtemos o objetivo primário da nossa fé, que é sermos salvos em Cristo Jesus. E hoje, pela fé, nós já estamos salvos. É possível experimentar hoje a salvação de Deus, mesmo em meio às tribulações. Pedro encerra o primeiro bloco da sua carta, dos versos de 10 a 12, destacando quão grande é essa salvação. Ele diz: foi a respeito dela que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião e as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que o Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o evangelho, coisas essas que anjos anelavam perscrutar. Deus não deu aos anjos essa missão de anunciar o sofrimento que viria, mas aos profetas, aos mensageiros, aos atalaias de Deus. A eles foi dado o compromisso, a missão, o ministério de proclamar ao mundo que o sofrimento que haveremos de enfrentar, ele é temporário e que ele tem objetivo, produz em nós esperança.
Foi o assunto que os profetas estudaram, de Moisés a Malaquias. Indagaram, inquiriram, investigaram e profetizaram. Foi tema do Espírito Santo usando esses homens. E o que Pedro está dizendo para a igreja da dispersão? Hoje é uma realidade. Nada disso é um acidente de percurso. Deus está no controle de tudo. Está acontecendo? Já tinha sido profetizado. O Espírito Santo já tinha movido seus servos no passado. Uma tarefa tão sublime que os anjos pretendiam fazê-la, mas foi dado a eles e hoje é dado a nós para confortar o coração de vocês em meio às invasões, às prisões, às violências que vocês têm sofrido por causa da fé. A frase que nós vamos para encerrar aqui, de Hernandes Dias Lopes, vai nos dizer: o cristão pode viver em meio às tribulações com esperança, porque a sua herança está guardada no céu, não nas mãos de homens. Nós podemos, queridos, caminhar confiantes e certos, pois a salvação, ela nos é concedida por uma obra perfeita em Deus, por meio do seu Filho unigênito, que é feito agora um entre muitos irmãos, tendo em vista que todos nós também, ao crermos, somos chamados filhos de Deus. 3 dimensões da esperança. Cultive-a no seu coração também, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, para encerrarmos a nossa EBD de hoje, já com as classes aqui presentes, já retornadas, e vamos cantar um cântico que nos reafirma essa esperança. Nos reafirma